Oi, o Sem Censura está começando agora e a criança é o tema do programa especial de hoje. Metro, litro e quilo. Conhecer essas unidades de medida pode ajudar e muito na defesa dos direitos dos consumidores. E foi pensando na garotada que o Imetro criou um desenho animado e um site para ajudar a formar os consumidores de amanhã. E esse é o assunto de um dos gerentes do Imetro, do Luiz Carlos Monteiro. Hoje as crianças mandam mais que os pais mandavam, mas ganham uma mesada menor que os pais ganhavam. Essas são algumas das conclusões do estudo Crianças de Ontem, Pais de Hoje. A pesquisa foi feita pelo canal Discovery Kids. E nós vamos falar sobre estes e outros resultados da pesquisa com a Marcela Doria. Tem coisa que atrai mais uma criança na hora de comer do que uma refeição rápida, tipo sanduíche, pizza, com pouco valor nutricional, mas gostosos, né? Essas refeições também engordam. 90 milhões de brasileiros estão acima do peso e, na maioria das vezes, a obesidade começa na infância. Foi para dar um alerta aos pais que a nutricionista Elaine Cristina Rocha de Pádua escreveu o livro O que tem no prato do seu filho. Nós vamos conversar com a atriz Andréia Veiga sobre a peça O Gato de Botas, um musical infantil baseado no clássico francês, que conta a história de um homem que tinha 3 bens, um moinho, um burro e um gato. Temos a música dos irmãos Cleiton e Cledir, que depois de anos fazendo sucesso com os adultos, decidiram dedicar um CD inteiro às crianças. Os guris estão lançando Par ou Ímpar, um disco cheio de fantasia e de imaginação. Então, meu filho não come frutas, verduras e legumes, o que eu faço? Meu filho tem intestino preso, o que eu faço? Meu filho virou vegetariano, o que eu faço? Dá-lhe brócolis. Você me lembra aquele comercial da criancinha que pedia brócolis no supermercado? Na verdade, é uma graça, meu por Deus. sinal, né? Porque Conte-me tudo, Elaine. Criança para comer é um problema, né, hoje em é dia. um assunto, né? Em todas as gerações, eu acho que... É verdade. É que eu acho que hoje colocasse também... 5 gerações de uma família, todos vão ter o mesmo, o mesmo texto. Com certeza. E eu acho que também hoje a gente tem muitas opções, né? Hoje você vai no supermercado, você tem um monte, vários tipos de bolachas diferentes, são vários biscoitos, salgadinhos, refris, né? Então tem aquela coisa toda, né? E tudo cheio de gordura trans para você ficar bem viciado. Então, gordura trans, gordura hidrogenada, né? Em alta concentração, né? Sódio, né? Que a gente acha que não, mas sódio também vicia. Um negócio impressionante. Né? Então, muito glutamato monossódico, né? Que dá realmente sabor para o alimento. Você acha que em relação ao mercado dá para a gente ter um certo controle e conseguir fazer compras com qualidade? Esse dia eu vi um filme que é assim, assustador. Produção de sementes, acho que é alimentos e companhia, não me lembro. Comida, sociedade anônima. Isso, é assustador sobre a questão de produção de alimentos, de controle das grandes empresas. E o cara vê aquele filme, parece que não tem mais nada para comer. Não tem mais nada industrializado. É um filme americano que fala das produções das grandes empresas dos Estados Unidos controlando as sementes, tudo que é feito, a criação de frangos em grande escala e tal. O Silvio Tendler fez que também que fala dos agrotóxicos, não sei o quê, que é chocante também, é muito bom como documentário. Aí é uma pergunta boa para ela, né? Será que dá para a gente entrar no supermercado? Porque as pessoas que entendem pouco de alimento falam, cada vez que eu entro no supermercado eu fico apavorada. O pessoal que é muito criterioso com isso, né? Você acha que dá para a gente comprar alimentos? Sem dúvida, hoje dá para a gente escolher alimentos mais saudáveis no supermercado. Se você for fera em rótulo. Né? Lógico, a gente vai ter que desenvolver um conhecimento de rótulo. Sem dúvida, a gente vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado na hora de analisar o que você está colocando dentro do seu carrinho. Mas tem muita cilada. Né? Mas tem, sem dúvida. Então aquela coisa de olhar só ali na frente, né, da embalagem bonitinha, não vale. Realmente vai ter que dar uma olhadinha, principalmente na parte de ingredientes, que é ali que muitas vezes a gente descobre o que tem no alimento. Então, às vezes, só olhar ali a tabela nutricional não é interessante, mas olhar lá os ingredientes é... E me dá 3 ou 4 litros proibitivos, assim, ó, isso não compra. Gordura trans é um problema, né? Então as pessoas falam, gordura saturada é um problema? Não, porque o nosso corpo já está adaptado em metabolizar aquela gordura saturada, né? Desde quando que a gente come carne? Mas gordura trans não, porque é uma gordura, né, feita pela indústria. Então, encontrou gordura trans, joga fora. Joga fora. Sódio é um outro problema. E principalmente quando tiver o glutamato monossódico também, né? Que é um realçador, né, de sabor. E isso também pode ser viciante, então não é interessante. Eu acho que também tem que prestar atenção naquelas coisas que não tem que o sabor é artificial, né?
Sem dúvida. Traços disso, traços daquilo. Exato. Sabor artificial aroma de avelã. peito de peru. Já viu que é Aroma de exatamente, que existe muito. É só aparência e não tem nada Você ali tem dentro. que virar perito em rótulo. É verdade. E tem, de vez em quando, saem umas listas, assim, os nomes são hilários, né? Amarelo crepúsculo, que são os azul corantes. não sei o quê, que são os corantes, São os que você corantes. tem que sair correndo. É difícil. É. Agora, ao Esses são mesmo péssimos, tempo, como você realmente. estava falando, eu acho que já existem tantas opções hoje, algumas iniciativas de produtos orgânicos, né? Como é o caso do Marcos Palmeira, que tem uma fazenda e produz verdade, bem bacana. vários alimentos orgânicos. Eu acho que esse tipo de iniciativa tem que ser super importante. incentivado. Uma né? pena São mais ainda que esse caros, alimento são é mais muito caros, caro. mais Então, difíceis, infelizmente, mas- a gente ainda não consegue, né, garantir isso para todo mundo. Claro. Mas é lógico que essa iniciativa ela é muito importante e a partir do momento que realmente a demanda for maior, a tendência é as pessoas começarem a Pois isso, é, baratear. Começar a ter Agora, mais sim, lugares vai. e os preços também diminuírem. Eu Lógico. queria também fazer uma sugestão, assim, no mínimo, as pessoas, por exemplo, comprar tudo, uma família de 4, 5 pessoas, comprar tudo orgânico, uma família que ganha pouco, vai ser impossível. Mas, sei lá, pelo menos tentar não comprar na parte industrializada o que é pior. Porque o que tem o tal do glutamato e não sei o que lá, entendeu? O que tem sódio em toda a comida congelada. Vai ter um tirando teor muito grande o de teor sódio. é absurdo. Para poder Agora, conservar isso esse é leite. Essas coisas, difícil, né? esses pacotinhos de salgadinho, Salgadinho. isso é um veneno Refrigerante puro mesmo. também, Olha que eu né? descobri Doutora, há mas pouco. tem alimentos mais saudáveis hoje, né? Tem, são Nesse assados, estilo, que então, não são não sei o exato. quê, Então tá- dá para escolher o suco, por exemplo, com corante aromatizante. Hoje tem alguns que já não tem mais. Então, que já usam corante natural, que não usa conservante, que não tem adição de açúcar. Né? E se você for comparar o preço, às vezes até é melhor do que aquele que está lotado lá de açúcar. Falando Mas em tem que ter um açúcar, pouquinho de eu paciência descobri para um verificar negócio, isso. descobri um negócio há pouco tempo que eu fiquei impressionado. Eu falei com uma pessoa que de família de fabricantes de açúcar, perguntei, eu gosto de comer açúcar mascavo, há muito tempo eu não como açúcar branco. Qual é o melhor, aquele escurinho ou é o mais marronzinho, mais escurinho ou mais clarinho? Ela me respondeu o seguinte, o grande problema, olha como é complicado o negócio. O grande problema do açúcar mascavo é que a produção dele, em geral, tem muita sujeira. É questão de limpeza. Então, se você quiser comer um açúcar mascavo de confiança, tem que comprar numa empresa que você tenha confiança, que a empresa é séria e você sabe que foi feita uma boa limpeza naquele açúcar. Porque senão tu não vou comer o açúcar branco porque tem... Ele é marronzinho porque ele é sujo. É problema daí, precisa entender, né? Da higiene na produção. Sim, tá? mas o barato da história é que a gente está dando uma volta e a gente está chegando nos avós da gente, olha só. O que os avós da gente faziam? Compravam os verduras e legumes, pelo menos no interior, sou do interior, na carrocinha que vinha. Então você conhecia o seu fulaninho que vendia na sua porta aquele legume que ele produzia. Que era o próprio produtor que não Né? tinha Agora o agrotóxico. que você vai fazer? Agora o que eu faço? Eu compro orgânico de um cara que eu sei que é o produtor do orgânico. E que me entrega o orgânico. A gente está fazendo a volta e está chegando no mesmo ponto. O que é a comida hoje? É uma comida colorida, que nem, né, variada, que nem era a comida Antigamente. dos avós da gente. Agora já estão absorvendo o óleo de coco e já verdade, estão tem que falar absorvendo o bastante. óleo de porco. Que já tinham sido Você vê condenados e execrados. Então, quer dizer, será que a gordura saturada era tão ruim assim? Porque todos esses são, né, gordura saturada, mas por quê? Nós já estamos adaptados a esse tipo de gordura. Exatamente isso, a gente está voltando, Esse né? aquele pacotinho da gordura hidrogenada para fazer empadinha e bolinha de É um queijo. problema, né? É aquela que é o veneno. Aquela é um problema, porque é aquela lá que muitas vezes vai entupir a parede da artéria, que vai causar problemas cardiovasculares. E hoje a gente já está vendo isso precocemente. Hoje a gente tem crianças de 10, 12 anos que já estão hipertensas, né, que já estão com colesterol super Altíssimo, aumentado, como é que né? pode, né? Então, né, Você criança estava com me contando LDL, que o autismo. livro é muito legal para os pais, né? Porque essa você sabe figura, É porque ele atinge a família, né? Porque o que você está sugerindo aqui não é aquela papinha idiota. Não, muito pelo Né? Não é um contrário. monte de legumezinho cozido que uma criancinha vai querer comer, né? Exato. Ela está sugerindo, assim, salada de fruta diferente, a carninha, torta de legumes, arroz com criança gosta de espinafre. salada. Mas tem essas receitas, tem no Tem livro. as receitas, porque tem a macarrão ideia integral, é muito legal. é usar a Isso é lenda, né? Que criatividade criança não gosta pra de criança. salada é lenda, né?
Basta você fazer uma salada legal, Uma cara legal. Você também não ia gostar se fosse aquela coisa assim, ressecada, né? Lógico. E a Olha, eu preparação? aprendi a Jogada comer de salada qualquer jeito. com 20 anos de idade. Porque eu nunca tinha comido como criança, juro. Minha mãe e meu pai nunca puseram salada para eu comer. E que a salada tem uma coisa de você temperar, né? Para ficar gostosa. Porque senão... Pra dar E eu fui sabor, aprender a né? comer salada depois de velha. Com um amigo meu que falou, não, você tem que comer, é bom. E hoje eu sou viciada. E é uma Aí você que é delícia, atriz não é? sabe, né? Aquela história, você comendo a salada na frente do teu filho, né? Que delícia! Que bom. Aí, ó, como é que é? E todo mundo quer, né? Também tem um exemplo. pois é. Eu mas- acho que a cara da preparação é muito importante. E utilizar a criatividade nesse momento é fundamental para você realmente poder fazer um prato bacana e a E criança também se não interessar por traumatizar a aquilo. criança, né? Lógico, senão Não você oferece ficar, uma coisa tem sem que. graça. Se você não comer esse Isso é um problema, espinafre, né? você não sai daqui. Exato. Claro, ninguém vai Ué, gostar de uma coisa dessa. Meu marido não come galinha, nada que voa hoje em dia, porque a mãe dele brigava ele tanto a comer frango quando ele era pequeno. Ficou que hoje em dia traumatizado. tem trauma, ele não pode ver. Ele fala, não como nada que voa. Já é um problema Isso acontece muito. É. Né? De a pessoas que coisa foram do- obrigadas e depois ela não consegue mais Isso comer. do hábito dos pais também, isso que a Leda estava falando, não adianta você se alimentar de um jeito e querer obrigar a criança a comer de A outro. comer de outro. Então, a criança vai sempre ver o teu exemplo. Eu, por exemplo, lá em casa, meus 2 filhos são vegetarianos desde que nasceram. Porque eu e minha mulher somos vegetarianos há muitos anos. Então, minhas 2 crianças que hoje estão grandes... E ninguém nunca, está traumatizado, comeram né? carne. Não, Foi natural. Foi pra você. natural, mas e eles Meu filho não toma refrigerante também. E eu Então. amo refrigerante. Ele não suporta por causa do gás. E tá lindo, Então acho ótimo. foi um processo Natural. de rebeldia contra o teu hábito. É, deve ser. Sabe que eu, outro dia vi uma criança assim, com uns 4 ou 5 anos, que não toma refrigerante. O Luca não toma. E não toma porque não gosta. Não O pai toma porque não gosta. A mãe toma e a criança não gosta. Não toma. Eu ralei, inclusive, porque ele foi à minha casa. Eu falei, mas o que eu tenho aqui, né? Água de coco também não gosta. Eu falei, que tal um suco de uva? Aí ele falou, tá aí, vou experimentar. Experimentou e gostou. É, o meu não toma nenhum tipo de nada que tenha gás, bolinha, que é como ele fala, nada que tenha bolinha, é mate, é suco e água de coco. E água. Engraçado, né? Legal. Bom, Mas eu acho legal, assim, porque também tem que respeitar o gosto da pessoa. Sem dúvida. A gente É, sempre você fala, o pode não gosto gostar é daquilo, lógico, né? é muito importante. E não forçar, né? Essa coisa de forçar a criança a fazer, de repente, uma coisa que ela não está afim, né? Ah, só porque a salada né, tem que ser consumida naquele Inventa momento. outro. mas e quando só Não. come besteira? Né? Não, aí... No caso do meu. É difícil, tem que né? negociar Você tem que algumas insistir, coisas, né? né? Também não dá para deixar tão à vontade. Hoje é aquela coisa, né? Então eles vão no supermercado com a mãe, então a mãe pode negociar. Então vamos comprar alguma coisa saudável junto, vamos escolher, vamos levar lá no hortifruti Um brócolis. para escolher. Mas eu compro de repente o Mas faz um salgadinho, arroz mas de brócolis, sei lá, é. inventa. né, um macarrão A criança diferente. gosta Então, muito de ovo. e é maravilhoso, é um Mistura alimento com excelente. espinafre com brócolis. Né? E de repente gosta do macarrão, então vamos usar o brócolis nessa preparação. Então faz uma preparação com alguma coisa que ele gosta, inclui alguma coisa que pode ser mas o diferente, meu, ele você tá pode entendendo, ele é gostar. muito chato, por exemplo, você faz um bife com arroz e brócolis. E é só. Aí ele olha para o arroz e fala assim, não quero comer esse arroz. Não quer nem provar, Luca? Não quero provar. Então tá, vamos comer então só o bife. Não, mas o bife encostou no arroz, eu não quero. É assim. Lendo essa história do ovo, Nós você vamos ter que falou. levar a André para fazer um curso. Né? Um curso. Essa história que a Leda falou. tem nem da- com pesquisa, de né? comer- Você a criança deixa ele gosta fazer de o que ele ovo, quiser, né? ele Me lembrei escolhe. da história realmente dos nossos antepassados, né? Tantas coisas que foram sendo difamadas com os ovo. ovo, tomate, não sei o quê. Aí tomate foi resgatado, dizendo que todos os homens que tomam um copinho de suco de tomate por dia não terão problemas de próstata. Aí o Licopeno, tomate né? perguntou. Eleito. O ovo também, não, problema. Esses dias apareceu um cara na televisão dizendo, eu entrego meu diploma, ovo não tem problema de colesterol. Que o problema é que você faz o ovo na gordura. O problema é a gordura, não é o ovo. Sabe? Então, a gente tem que se guiar realmente pelos nossos exemplos das pessoas, né, que passaram. Eu acho que a coisa gente, que é aqui no mito. Sem Censura a gente fica louco, né? Assim, porque cada dia vem um proíbe o ovo, outro elogia o ovo, um fala mal do leite, outro fala bem do leite, a gente acaba Tem que ter maluco. bom senso, não é? Mas Pras tem que escolhas. ter. É óbvio, E né? também resgatando algumas coisas. Porque criança gosta de ovo. Vê que a história E ele é de super cada um, importante. né? É super O ovo tem uma importante. substância que Agora chama tá- colina, que é essencial, né, para o desenvolvimento reabilitado o cognitivo. ovo. E a história dos super organismos importante diferentes, pro por cérebro. exemplo, duas crianças podem ter necessidades diferentes de Sim, alimentação lógico, também, né? lógico também. Eu vejo lá pelos meus Né, filhos. lógico, tenho três filhos. existem né, alguns guias que a gente utiliza que chama-se DRI, né, IDR, né, que é a ingestão diária recomendada. Então a gente tem alguns valores que realmente a gente precisa atingir durante
né, aquele dia, mas é lógico que cada pessoa, ela é diferente. Então, a gente realmente tem que levar isso em consideração. Eu me lembro que eu ficava doida, que meu filho não comia as coisas. Eu falava pro meu marido assim, eu falava, André, pô, ele não come as coisas. Aí ele falava, André, você já viu algum adulto de chupeta? Ou algum adulto usando fralda? Ele vai comer. Ele vai chegar uma hora. Calma, com o tempo ele vai comer. Chega uma hora que ele vai provar, que ele vai comer. E eu acho também que tem uma fase da vida, como a gente atende muitas mães, a gente percebe isso. Tem uma fase da vida que realmente as crianças acabam diminuindo muito a ingestão alimentar. Até porque o crescimento também nessa fase, ele é menos acelerado. Então, a tendência é a criança comer menos. E uma outra coisa, às vezes a mãe, nessa ânsia da criança comer, faz aquele prato para adulto. Né? Então, ao invés dela fazer um prato especial para a criança, então, na quantidade que a criança realmente consegue, até porque a capacidade gástrica da criança é diferente da do adulto. Então, ao invés dela fazer um prato para a criança, ela faz um prato para ela. E aí se frustra, muitas vezes, por aquela quantidade que a criança realmente acaba não conseguindo ingerir. Então, tem que tomar muito cuidado. E cada caso é um caso. E essa história de criança, de adolescente comer tanto... Assim, aos 14 anos, eles fazem 2 pratos. Isso aí é normal. É normal, porque ele está numa fase super acelerada de crescimento. Né? Ele está no pico de crescimento. Quer falar uma coisa? Eu acho que tem uma coisa, eu acho que tem que encontrar o equilíbrio, né? Nem proibir demais, nem liberar demais. Exato. Eu acho que tem que encontrar esse equilíbrio. Eu percebo lá, eu já sou tio-avô, né? Então eu vejo lá o meu sobrinho neto, que é uma coisa interessante. Ele vai almoçar na minha casa, ou vai jantar... Aí eu faço lá a comida, adoro cozinhar. Aí começa a tirar o tomate, tirar o pimentão. Ah, Guilherme, vamos fazer isso aqui. Então vamos conversando, brincando. Daqui a quando vê, ele já está comendo aquela comida toda. E quando ele percebe, comi. Eu falei, viu, é um jeito de você induzir. Vamos ter que fazer isso com o Lucas. Eu acho que falta para você. Então, não, eu preciso O desse câmera livro. tinha que mostrar o olho dela, né? Olhando assim, desolado. Porque a gente fica vendo o filho da gente comendo essas besteiras, a gente sabe que não faz bem, entendeu? E é difícil, né, negociar ali, eu já tenho tão pouco tempo com ele ali. O tempo que eu tenho, eu vou brigar com ele, sabe? Para ele comer, é super complicado. Porque acho que tem menos rigidez hoje, é um momento né? tão prazeroso, muitas vezes é um momento que você encontra a sua família, é aquele momento que você vai trocar, né? Isso é o que aconteceu no importante. dia. Tem um shake aqui vitaminado, porque tem várias receitas, tá? Que você pode usar, porque leva açúcar mascavo, tá? Açúcar mascavo. Arrozinho, hein? Não, porque tem várias maneiras de apresentar o prato, né? Eu vi que você coloca até o suco verde, né? Sim, que a gente indica muito hoje em dia, né? Até por essa questão do leite, algumas pessoas realmente são intolerantes ao leite, né? Tem algum processo alérgico. Então, o suco, por exemplo, de glúten também, né? Mas isso tem que ser muito bem estudado, né? Em cada caso, para verificar se realmente há necessidade de retirar, né? Mas no caso do suco é uma opção. Elaine tem um mix de cálcio, receitas, assim, importantes, com todas as possibilidades, né? Você pode ser vegetariano, não ser. Exato. Cada capítulo contempla uma questão. Exatamente, Né? um casinho clínico do que a gente tem visto mais. Ah, tem casos também? Por exemplo, a criança está com constipação intestinal, então prisão de ventre. O que a mãe pode fazer para auxiliar nesse processo, né? Muitas vezes que vai ser uma falta de fibras na alimentação, uma ingestão inadequada de água. Então, criança com sobrepeso hoje em dia, né, que é muito comum. Criança que não toma café da manhã, que é essencial. E o que faz para criança que não toma café da manhã? Então, tem que começar a negociar. E tem toma muitas nem crianças, né? Tem que a crianças outra que não disse tomam que ela nada. gosta de O meu não comprar. tomava. Aquela escolha no supermercado. Não comem nada, vão em jejum para a escola. E vai prejudicar muito, né? Muitas vezes lá na atividade escolar mesmo. Né? Ou então já vai em jejum para comer aquelas porcarias que tem na cantina. Mas às vezes vai demorar Já vai até ter com esse segunda intervalo. Mas eu acho interessante porque, assim, tem um link com a pesquisa, porque quando a gente vê isso, existe menos rigidez hoje, né? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente descobriu na pesquisa do Discovery Kids é que as crianças ficam menos de castigo do que os pais ficavam. Então, é por essa coisa, né? Você já fica tanto tempo fora de casa, chega em casa e ainda vai botar de castigo, vai obrigar a comer, vai... Então, Por isso meio que que eu abre falei mão. que E hoje a mãe trabalha. que ela quer para arranjar menos uma briga. E hoje a mãe trabalha muitas vezes, fica fora de casa praticamente o dia inteiro. Então, quando ela chega à noite, ela quer curtir o filho dela. Né? E às vezes é uma forma também dela recompensar o filho, de repente com uma coisa gostosa naquele momento. Bom, o livro fica aqui como dica para você resolver essas questões, essas brigas né, diárias e preocupações, etc. Depois você leva ao teatro, só vai ao teatro se comer. A gente pode fazer uma parceria aqui, entendeu? O livro lá no foyer do teatro. O meu dizia, isso é chantagem. Eu falei, mas é assim. E vai. Mas o meu eu prometo tudo. Eu prometo presente. Cara, ele é dos hambúrgueres e das pizzas. É mesmo? E tu deixa?
Aí eu deixo, Leda. Eu deixo. Não, ele come também coisas assim mais saudáveis, mas assim, a maior parte é porcaria mesmo. Eu deixo. Não me estressar muito, não. E na peça não está se estressando nada, não, né? Graças a Deus. Eu estava 15 anos sem fazer nada para criança, né? Fazendo só espetáculo adulto. Agora, voltei a fazer, me convidaram para fazer O Gato de Botas. É a primeira produção dessa produtora, dessa Cinearte. E eu estou adorando. Estou fazendo uma princesa, acho que é a última princesa da minha vida, que na próxima eu já vou fazer a mãe da princesa. Então aproveita. Estou aproveitando. Ela está aproveitando, porque olha aqui, está com a figurino do da peça. É um musical bem legal, Leda, é todo cantado ao vivo, todo cantado, assim, são 9 atores cantores, um elenco muito legal. Quem faz o gato é o Cris Pena, que é um grande ator de musicais também, aí, sapateia, canta, dança. E a gente está estreando agora, a gente estreou dia 8 no Solar de Botafogo. Foi legal porque nós fomos selecionados pelo FITA, pelo Festival Internacional de Angra, para fazer um dia lá. E vamos fazer 3 sessões e as 3 sessões já estão esgotadas, dia 20 de outubro agora. Muito bem. E é a história do Gato de Botas. É a história do Gato de Botas, né? A fábula do Gato de Botas que todo mundo conhece. E a gente está aproveitando também o gancho do filme, que está vindo em novembro aí com Bandeiras fazendo, né? Você falou que todo mundo conhece a história. Você não conhece a história? Conheço, claro, imagina. Você quer contar a história? Não, só ia te perguntar se dentro do teu trabalho, desse musical, né? O que é colocado de ingredientes assim diferentes da história original, para o pessoal entender um pouco, assim, de novidade que o pessoal vai encontrar no espetáculo? Olha, basicamente não tem assim muitas coisas diferentes da fábula, né? Porque a fábula são os 3 irmãos que herdam uma herança do pai. Um herda um moinho, um outro herda... Só existe essa história do Gato de Botas? Só existe essa história. As outras, então, e já o filho são... mais novo herda o gato. E ele fala, o que eu vou fazer com o gato? E o gato é o grande lance, é o barato da história, é o gato, entendeu? Porque o gato começa a falar com o cara, com o irmão, e aí tem uma festa no reino, que estão escolhendo o futuro príncipe, marido da princesa, e ele é um camponês, pé rapado, e vê aqueles nobres todos indo cortejar a princesa, ele fala, nunca vou conseguir chegar perto da princesa. E o gato arma... O gato é super esperto, super esperto, arma para ele conhecer a princesa, e a princesa se encanta por ele, e ele pela princesa, e tem no meio disso tudo tem um ogro que sequestra a princesa, e ele vai, o gato vai com o amo atrás e consegue resgatar a princesa, e ensina para o gato como é que tem que ser feitas as coisas certinhas, ensina para o amo como é que tem que ser feitas as coisas, e ele consegue resgatar a princesa e casa com a princesa, entende? E a autoria do musical? E o gato quem fez as músicas? O gato entra para a família real. O gato se dá bem depois. O texto é do Walter Daguerre, né? Ele que escreveu o texto, a direção é do Daniel Dias da Silva, direção musical do Marcelo Nogueira. E é legal porque, eu volto a falar, é um musical todo cantado ao vivo. Não tem nada gravado, assim, então é bem legal. Os figurinos são da Carla de Luca, são uns figurinos bem assim, meio comédia dell'arte, assim. Tô amando fazer, tô adorando. Tá certo. Intervalo de novo, voltamos já já. Sem censura, no programa da TV Brasil. Com vocês, Cleiton e Cledir. Você só quer amarelinha e eu quero futebol. Esconde, esconde, cirandinha, patinete, frescobol. Tem bicicleta, tem peteca, tanta coisa pra brincar. Vamos deixar pro par ou ímpar decidir o que será. Par ou ímpar, par ou ímpar. Não leve tudo isso tão a sério. Enquanto o mundo gira, a gente brinca. Par ou ímpar, par ou ímpar. Não leve tudo isso tão a sério. Enquanto o mundo gira, a gente brinca. E se eu vou brincar de roda, você quer jogar peão? Pra mim bolinha é de gude, pra você é de sabão. Eu pulo corda, solto
pipa, você zigue, zigue-zá. Vamos tirar no par ou ímpar, que é pra gente não brigar. Par ou ímpar, par ou ímpar. Não leve tudo isso tão a sério. Enquanto o mundo gira, a gente brinca. Par ou ímpar, par ou ímpar. Não leve tudo isso tão a sério. Enquanto o mundo gira, a gente brinca. Muito bom. Quando eu disse Cleiton, com vocês, Cleiton e Cledir, tem que dizer com vocês, Cleiton e Cledir, para crianças. Não é? Lançando aqui o CD Para o Ímpar, a música que eles acabaram de cantar, mas eles vão cantar outra. Qual que vocês vão fazer agora? Cadê o violino colorido pintado? Vamos fazer pois é, esse aqui é o meu violino colorido que eu falei, ó. Tem um desenho super interessante. Olha só. Isso. Mostra mesmo. Muito bom. Ele vai ser usado agora nessa canção? Feito pela Eduarda de Aquino. Sim, eu tenho usado meu violino a vida inteira, né? E claro que agora ficou legal também. Essa pintura tem tudo a ver também com o mundo infantil, né? Perfeito. Um delírio aqui interessante. Mas, Leda, tem uma coisa interessante nessa música que a gente cantou, que é a música Para o Ímpar. Eu, quando escrevi essa letra, entrei em crise. Porque fala de muitas brincadeiras de rua. E aí eu fui lá para casa do Cleiton e disse, Cleiton, entrei em crise. As crianças jogam videogame hoje, não brincam mais coisas de rua. Não vou entender Mas nada. aí a gente começou a se dar conta que tem muitas dessas brincadeiras vão virando clássicos na vida das crianças. Né? A gente brincou, nossos filhos brincaram e os filhos deles vão brincar. Coisas como Para o Ímpar, bolinha de sabão e por aí afora tem muitas dessas brincadeiras que ficaram como clássicas e convivem bem com as tecnologias novas. Com as modernidades, né? Então pode estar no videogame, mas ao mesmo tempo estão brincando de bolinha de sabão. Então isso é muito interessante. E isso, no fim, deu o conceito para todo esse trabalho. Então nos fixamos nas coisas que são clássicas, nos assuntos e nas brincadeiras que são clássicas para as crianças. E isso é que deu todo o conceito e a ideia. É claro, Para o Ímpar acabou virando o título do disco, né? Claro, mas agora não será. Agora será mágico, o quê? Trabalho mágico, outra coisa que é clássico na vida das crianças. Verdade. E encanta gerações. Né? E vai ser sempre, né? Eu adoro sempre mágico será. até hoje. Vambora? 1, 2, 1, 2. Obrigado. Obrigado, Cledir. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Lá vem o mágico, estrambólico. Eu acho até que ele não bate bem da bola. Meio lunático, enigmático. E de repente tira um coelho da cartola. Lá vem o mágico, estrambólico. Eu acho até que ele não bate bem da bola. Meio lunático, enigmático. E de repente tira um coelho da cartola. E certa vez botou uma moça num caixote. E aí pegou um serrote e cortou em 2 pedaços. Um dos pedaços com 2 pés pendurado, a cabeça pro outro lado. Perguntou, cadê meu braço? Com uma capa que comprou em Singapura, aprontou uma travessura, fez a moça então sumir. E lá de dentro de um armário toda bela, eis que surge a donzela, até agora não entendi. E lá vem o mágico, estrambólico. Eu acho até que ele não bate bem da bola. Meio lunático, enigmático. E de repente tira um coelho da cartola. Um outro dia ele fez gato e sapato, fez chuveiro, espalha-fato, Coca-Cola e chantilly. E do baralho ele pegou um aço de espada, fez um truque da pesada que não dá pra descobrir. Tirou moeda aqui de trás da minha orelha, que até ficou vermelha, pois me deu um arrepio. E transformou com a força da telepatia a varinha da magia na bandeira do Brasil. Lá vem o mágico, estrambólico. Eu acho até que ele não bate bem da bola. Meio lunático, enigmático. E de repente tira um coelho da cartola. E todo mundo fica aí hipnotizado, pois o cara é danado e consegue levitar. Abracadabra, eu fiquei de boca
boca aberta. Vou dizer uma coisa é certa, nunca vi alguém voar. Quando pousou, tirou do bolso do casaco uma pomba e um macaco, e a plateia enlouqueceu. E aí do nada, de uma nuvem de fumaça, ele fez outra trapaça, e desapareceu. Lá vem o mágico, estrambólico. Eu acho até que ele não bate bem da bola. Meio lunático, enigmático, e de repente tira um coelho da cartola. Lá vem o mágico, estrambólico. Eu acho até que ele não bate bem da bola. Meio lunático, enigmático, e de repente tira um coelho da cartola. Mágicos. Você tem que fazer mágica para o seu filho se alimentar, pois a Elaine de Pádua está dando altas dicas aqui para você. O que é que tem no prato do seu filho? Como tem receitas incríveis, vou pedir para ela me dar 3 para colocar no site do programa. Maior prazer. Vamos já você escolher? sugere? Bom, tem um suco que é excelente, que são com várias frutas vermelhas. O mix de fibra, que tem que entrar na alimentação de todas as crianças para aumentar a quantidade de fibra, que também é super simples. E os sanduíches também, que pode ser uma opção interessante, né? Com uma carinha mais moderninha. Tá certo. Tá bom? A gente vai colocar, tá bom? Obrigada, Valeu, é um prazer. Elaine, obrigado. Luiz Carlos Monteiro, do Imetro, dizendo que as professoras, o desenho está sobre o metro, o quilo e o litro, está na página do Imetro. Na página do Imetro. E tem, inclusive, como é que é o negócio do cabelo? É que, médio diâmetro do além fio. de aproximar a criança, né, das unidades de medida, ele também mostra que o Imetro é capaz de medir o diâmetro e o peso de um fio de cabelo partido em 1.500 partes, por exemplo. É bom então, material imagina, didático, né? bem, Junta com as brincadeiras didáticas lá do Cleiton Cledi, vai fazer uma festa na vida da professora. E sempre pensando na criança, né, Marcela? Sim, sempre pensando na criança, é a nossa prioridade. E se divertindo com a criança. Se divertindo, se sábado às onde 5 mesmo? horas e domingo às 4 no Teatro Solar de Botafogo. Por enquanto, porque depois vai ter Ceará, vai ter São Paulo, Fortaleza, Europa, França e Bahia. Lá, se Deus quiser. Tá bom. Então, agradecendo a vocês por terem vindo, a vocês por estarem tocando, porque vão tocar mais ainda, vou explorar mais um pouquinho, a vocês por estarem nos assistindo. Ficamos por aqui por hoje, ok? Mas amanhã a gente volta, se Deus quiser. Boa tarde, boa noite, até amanhã ao som de Cleiton Cledir. Para o ímpar. 1, 2, 3. Na Arca de Noé havia de tudo. Esse é o nosso mundo, assim a vida é. Tem pato, tem ganso, cachorro, galinha, tem peixe, tem urso e até chimpanzé. Tem sapo, tem gato, girafa, elefante, leão, tartaruga, ornitorrinco até. O mundo tem tanto animal diferente e tudo que é bicho parece gente. Todo mundo é um pouco bicho, todo bicho é um pouco gente. Tem olho, tem nariz, tem dente, tem pai e mãe até parente. Também amor que nem a gente. Na Arca de Noé havia de tudo. Esse é o nosso mundo, assim a vida é. Tem pato, tem ganso, cachorro, galinha, tem peixe, tem urso e até chimpanzé. Tem sapo, tem gato, girafa, elefante, leão, tartaruga, ornitorrinco até. O mundo tem tanto animal diferente e tudo que é bicho parece gente. Todo mundo é um pouco bicho, todo bicho é um pouco gente. Tem olho, tem nariz, tem dente, tem pai e mãe até parente. E tem amor que nem a gente. Todo mundo é um pouco bicho, todo bicho é um pouco gente. Tem olho, tem nariz, tem dente, tem pai e mãe até parente. Tem amor